Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Diálogos Múltiplos. Esse é o sétimo episódio dessa série. Eu sou Daniel Oliveira, sou psicólogo clínico, faço parte do Movimento Atualizante da Pessoa. E hoje nós temos como tema literatura infantil, uma história para contar. E a gente vai contar com a participação da Márcia Martins, como expositora, e também da Ana Coutinho como debatedora. Apresentando as duas rapidamente, a Márcia Martins, ela é psicóloga clínica, atua na Gestalt terapia, e ela é também professora aposentada, atua na rede pública e também na rede privada. É a nossa debatedora, é a Ana Coutinho, é psicóloga clínica também, da abordagem centrada na pessoa. Ela é docente aposentada da Universidade Federal do Paraíba, atuou no Departamento de Educação e é pesquisadora do Centro de Estudos do Negro. E nós vamos ter esse nosso encontro aqui dividido basicamente em três momentos. Então, no primeiro momento, a gente vai ouvir a Márcia, a nossa expositora, depois a Ana vai fazer as intervenções, né, sobre o tema, vai debater, e depois a gente vai ter um outro momento em que nós vamos poder fazer também nossas perguntas, nossas intervenções, fazer nossas colocações. Então, eu queria já, sem delongas, passar para a Márcia, para ela iniciar a sua fala. Com você, Márcia. Obrigada, querida. E, gente, boa noite. Boa Eu noite. quero mesmo que a gente possa conversar hoje, sabe? Que a gente possa prosear, no bom dizer mineiro, né? Que a gente possa ter uma boa prosa sobre a literatura infantil na nossa vida, né? A ideia desse tema foi pelo Dia do Livro Infantil, pelo Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia Internacional Mundial do Livro Infantil, que é esse mês de abril, né? Dia 2 e dia 18. Então, aproveitando isso, a gente conversando, né? Eu sou uma mineira que tem João Pessoa atualmente como a minha segunda cidade do Hum, coração, né? E eu conheci essas pessoas lindas que me fizeram esse convite, né, para estar nesse grupo, nesse momento, né? E a gente pensando no tema para o mês, que esses diálogos acontecem uma vez por mês. Eu vou estar noticiando vocês aqui de Belo Horizonte sobre essa possibilidade da gente estar sempre encontrando uma vez por mês. E a gente pensando no mês de abril, o que vem de tema no mês de abril, né? Dia do livro, aí meus olhos já se enchem, assim, quem me conhece sabe muito bem por quê, né? O que a literatura infantil já fez na minha vida e vai fazer para sempre, né? E vamos conversar. Eu vou começar conversando um pouco, a Ana conversa depois, e depois a gente volta, né, para a gente conversar todo mundo junto. Professora que sou, não posso deixar de ter meus apontamentos, então, quando eu estiver aqui olhando um pouquinho, porque para eu não me perder muito na fala, porque senão prosa é isso, né? A gente vai proseando e o tempo vai passando, só que aqui o tempo ele tem um contorno. Então, eu isso. tenho que ficar no contorno desse tempo. Para não me perder, eu fiz umas anotações. Porque essa prosa me trouxe muitas lembranças, né? Enquanto professora aposentada, me trouxe boas lembranças mesmo, assim. E cada hora estou lá fazendo almoço, me lembro de alguma coisinha, anota no papel, estou na esteira, na academia, a gente podia falar sobre isso, anota um pouquinho no papel também. E eu sou muito informal nessas horas de fala, né? Eu não sou especialista em literatura, não tenho formação em literatura, em letras, então a minha fala ela vai partir do meu fazer e ela vai partir daquilo que está no meu coração para sempre, né? O que é a literatura na minha vida? Estou aqui no meu cantinho, na minha biblioteca de casa, né? Nesse lugar de refúgio, esse lugar de livros. Essa é uma casa que tem livro
em quase todos os cômodos da casa, Uhum. né? Os livros são a minha companhia, né? Minha companhia aqui, além do meu companheiro, Marlon, que está aqui com a gente também. Bora lá, quem é a Márcia, né? Sou Márcia Martins, professora aposentada. A literatura entra na minha vida de criança, né? Quando criança, eu quero depois ouvir isso de vocês também, mas de uma forma muito, é, talvez um pouco escassa, né? Eu me lembro da literatura, eu não me lembro de bibliotecas na minha infância, não me lembro de biblioteca escolar na minha infância, eu me lembro de alguns livros que a gente tinha na nossa casa e me lembro daqueles discos coloridos de história que a gente ouvia, sem parar as mesmas histórias, a gente gostava tanto daquilo. E me lembro da infância mesmo, lá atrás, eu me lembro pouca coisa. Eu me lembro da cartilha dos três porquinhos, que eu fui alfabetizada, né? Fui uma criança que gostava muito das histórias. Mas a literatura chegou pela primeira vez quando, na quinta série, foi pedido para a gente ler um livro de literatura mesmo, assim, era aquelas leituras que a gente lia, que a gente fazia prova, né, sobre o livro, que tinha uma atividade avaliativa sobre o livro, era dessa forma. E eu fui ler um livro de Edi Lima, e o livro se chama A Vaca na Selva. E foi um livro que me impactou, primeiro, porque era um livro que, pela primeira vez, eu me deparei com um livro muito grosso e sem ilustração. E Uhum. eu, a boa aluna que era, eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta de chegar no final desse livro? Como que eu vou conseguir me lembrar da história desse livro? Como que vai? Então, a primeira vez que me chegou uma literatura assim, gorducha na mão, não sei se Pierre se lembra desse livro, vamos lá. Mas me chegou esse livro na mão, ele foi um desafio. Eu tive medo de não dar conta daquele livro, de não dar conta daquela história. Foi desafiador. E na adolescência, segundo desafio que me chegou, eu estudei, fiz o antigo curso de magistério no Instituto de Educação de Minas Gerais. Eram as normalistas, eram só mulheres, né? E era uma história, uma escola na época, eu estou com 58 anos, viu, gente? Faço 59 esse ano. Então, na época lá, né, na minha adolescência, era uma escola muito erudita, uma escola que tinha professores muito eruditos. Então, na segunda série do curso de magistério, Dona Terezinha coloca na mão daquelas alunas adolescentes de 15 anos, 16 anos, ela já coloca logo Grande Sertão Veredas. Nossa! Custa uma conta, como é que é isso? Então, aquele livro me arrebatava, né? Aquela coisa, assim, que dificuldade para adentrar naquele texto. E foi curioso que não foi traumatizante. Eu não sei como que seria hoje, né, na mão, quero que Newton nos coloque isso um pouquinho depois, como que seria Grande Sertão na mão desses alunos na segunda série. Só sei que nós ficamos um ano com Dona Terezinha, envolvidos com aquela história de João Guimarães Rosa. E teve muita coisa no Instituto de Educação ali. Aí veio o professor Albanito, quem estudou no Instituto de Educação sabe, que é completamente erudito também, e a gente entrar com Capitães da Areia, com aquela história, degustar aquela literatura, aquela coisa. A literatura começou a chegar para mim, assim, já na adolescência, aí vai para a universidade, aí o mundo, né, fazer a faculdade de psicologia, o mundo descortina de uma É. forma para a gente, né? A gente começa a quebrar vários paradigmas, várias coisas, começa a descobrir a cidade, começa a trabalhar, começa a frequentar os espaços de Belo Horizonte, os espaços literários, que é um lugar onde eu me encontro. Eu acho que é por isso que João Pessoa é minha segunda cidade do coração, porque João Pessoa é uma cidade também cultural. Belo Horizonte tem mais coisas, mas João Pessoa também tem. Então, João Pessoa também tem cinema de rua, João Pessoa também tem museu, também tem bibliotecas, também tem... Então, isso me encanta muito. E eu acho que a literatura veio muito junto com tudo isso, né? Aí, outro dia, eu estava pensando um pouco sobre, né, como que a gente poderia conversar aqui sobre
essa coisa da grandeza da literatura, né? Das dimensões da literatura, e isso, como que chega, que isso chega no público infantil, né? Assim, o que, que a literatura pode fazer com uma criança, sabe? Sim, E assim, ouvindo, eu achei tão lindo ouvir de Drauzio Varela, um médico, né? Mas é um escritor também, porque a gente ouve isso muito dos grandes escritores, né? De outras áreas, mas eu li uma coisa linda de Drauzio Varela. Ele é um escritor também, porque ele escreve sobre o fazer dele nas penitenciárias, né? E é uma lindeza a literatura poder estar a esse serviço, né? Assim, dele poder contar para nós, né? O texto traz a literatura traz a vida para a gente, né? Que lindo ele poder, através da literatura, poder contar para a gente e a gente saber do que ele faz por aquelas pessoas, né? E ele disse, né? Eu anotei umas coisinhas aqui, que a literatura descortina o mundo. Adoro essa palavra, descortinar, abrir cortina, né? Ela estimula todas as partes do cérebro. Aí já falando um pouco como médico, né? Se existe um exercício para manter a memória do cérebro, né? A memória funcionar melhor, é a leitura. Se estimula pela leitura, se estimula os sentidos humanos. Aí ele faz uma pergunta que eu também me faço sempre, né? Se eu não tivesse lido tudo que eu li, quem eu seria agora? uhum, Lembro do danado do Ferreira Goulart provocar, né? Assim, ele falou, gente, quem não leu Carlos Drummond de Andrade é menor, não no sentido, é menos, é menos. Quem leu Drummond é um pouquinho mais. Eu acho que esse grupo que está aqui me entende, né? Entende o é, que eu estou dizendo. claro. É menos. Então, eu achei isso muito bonito, relembrar, né, essa coisa. O nosso mundo pessoal enriquece a partir daquilo que nós lemos. Isso é incomparável, né? Veio Conceição Evaristo, né, falando do direito à leitura. A literatura, a leitura é mesmo um direito, né? Assim como a moradia, assim como a saúde, como a alimentação, é um direito cidadão, de reconhecimento de uma história. Na escola, eu não vou nem entrar muito assim, como que eu caí numa biblioteca por 20 anos, que isso é uma outra história. Mas, enfim, eu fui professora no colégio, que era o Colégio Padre Eustáquio, hoje é o Colégio Marista Padre Eustáquio, né? Hoje é da Rede Marista. Eu fui professora, né, no Colégio Marista, no Colégio Padre Eustáquio, de literatura, na quarta série, hoje é o quinto ano. Eu acabei ficando, a maioria do tempo que eu estive lá, sou aposentada lá também, como professora de língua portuguesa, né? E na escola pública, por uma contingência, eu caio na biblioteca da escola. A biblioteca estava fechada, desativada, e a Márcia caiu lá como professora por uma necessidade da escola e minha, por uma feliz contingência, eu digo hoje, eu fiquei 20 anos numa biblioteca, fazendo um trabalho de professora, né? Fui capengando como bibliotecária, que é aquele trabalho técnico, aquela coisa que eu nem tenho essa formação, não era muito a minha história, não. Não era era uma biblioteca linda, muito bonita, muito decorada, muito viva, mas não era aquela biblioteca técnica, assim, que sabe, que tudo está muito arquivado. Era uma biblioteca muito organizada, que a gente sabia transitar ali dentro, mas era uma biblioteca com a cara de uma professora com seus alunos, né? Com 15 turmas de alunos. E foi muito tempo nessa biblioteca, foram 20 anos, né, de trabalho com muitos com muitos projetos de literatura. A gente trabalhava muito com projetos anuais, com projetos menores, né, com contação de histórias, com encontro com contadores de histórias. Gente, foram tantos projetos, tanta coisa linda que aconteceu, que marcou meu coração assim para sempre. E isso eu fazia muito na escola particular também.
tinha todo o conteúdo da língua portuguesa, mas tinha o conteúdo da literatura também. Então, é menino na biblioteca, é menino lendo muito. É claro que nesse tempo todo, hoje, quando eu fico pensando naquele tempo lá atrás, né, eu acho que se fosse hoje, eu acho maravilhoso pensar nisso, que eu acho que o envelhecer faz isso com a gente, né? A gente olha e fala, gente, se fosse hoje, eu acho que eu sou melhor do que eu era. Eu acho que se fosse hoje, eu faria melhor. Eu já fui uma professora muito exigente, teve muitos erros nessa história toda, porque a gente lembra muito das coisas muito maravilhosas, que foram muitas, mas também teve muitas tentativas que não deram muito certo, no meu caso, em relação à literatura. No começo, talvez. É, muita exigência que os alunos lessem muito, que os alunos fossem muito bons, e era uma forma da literatura chegar até eles que não era, de repente, tão prazerosa. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo, eu fui depurando, eu fui flexibilizando, eu fui trazendo mais beleza, trazendo mais encanto. Então, eu acho que eu tive a felicidade eu acho que é um privilégio isso, conto com um privilégio mesmo, poder chegar no final e falar, eu acho que o final foi muito bom, foi bem melhor do que o começo, né? Assim, a colheita final foi melhor. Eu acho que no começo eu exigia demais da semente, sabe? Exigia muito da semente. Às vezes queria que a semente brotasse antes da hora, assim, mais rápido, demorando muito, né? E agora, depois no final, fui ficando a professora mais velha, eu fui relaxando para algumas coisas, encontrando a beleza, hoje encontrar com o aluno e ver aluno falar, Márcia, eu leio hoje por sua causa, eu fiz tal curso Hum, por isso. Então, é uma coisa que me confere muito sentido, né? E eu tive nas escolas, principalmente na escola onde eu, né, escola pública, a beleza também de ter professoras parceiras. Eram todas parceiras? Claro que não, né? Porque isso também tem muito a ver com o fazer de cada um, né? Se a gente não se Mas, encanta muito pela literatura, é difícil, às vezes, a gente se encantar com um projeto de literatura na escola. Então, mas era interessante também, porque ninguém ousava não topar, porque eu acho que eu era tão animada assim com as coisas, que eu acho que o povo falava, não tem jeito, não, vamos ter que entrar na onda dessa menina, porque não vai ter como a gente não entrar, né? E Márcia, foram. Oi, desculpe, mais 5 minutos, viu? tá. Desculpe, você é animada, como sempre, mas infelizmente não cabe Sim, sim, falar deixa do eu tempo. pegar aqui, deixa eu falar um pouquinho mais. Então, esses projetos anuais, projetos temáticos, projetos, às vezes, esse ano nós vamos trabalhar, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, esse ano nós vamos trabalhar a obra do Ziraldo, esse ano nós vamos trabalhar toda a obra, vida e obra de Maurício de Souza, e por aí vai, né? E as bibliotecas municipais em Belo Horizonte, elas têm um acervo muito interessante. Eu acho que é outro assunto também, se a gente for conversar sobre isso agora, tem muita coisa. Eu vou pensar aqui com vocês que esse dia de hoje, essa conversa nossa, é como se num jantar a gente fosse hoje degustar a entrada. Então, a gente vai só degustar a entrada. O prato principal e a sobremesa vai ter que ficar um pouquinho para depois. E eu vou fazer uma provocação já de cara. Se vocês toparem, a gente pode futuramente fazer um outro encontro fora a live para a gente continuar a nossa conversa, para a gente poder degustar o próximo prato, né? Para eu poder falar um pouco mais desses projetos, né? Assim, de alguns. Eu pensei aqui, mas não vai dar tempo, né? Da gente falar de todos, né? Das ideias na escola, de que os pais também pudessem fazer parte da biblioteca, que os pais também pudessem pegar livros emprestados na biblioteca, projetos na escola onde eu fisgava as professoras, os professores, as professoras, para que elas
estivessem mais na biblioteca, né? Teve umas coisas pontuais bem interessantes para a gente poder comentar. Fica para o prato principal, tá, gente? Para gostar de ler, né? Como é aquela pergunta que as pessoas fazem muito para a gente, mas como fazer as crianças gostarem de ler hoje, né? Eu acho que a gente tem que começar deixando livros por perto. As crianças precisam ter, agora estou falando em casa, né? Na escola tem outras dicas na escola, outras dicas para a sala de aula. Nós aqui em casa, quem tem criança em casa, né? Vou pegar por esse lado aqui. Que se tenha livros em casa, que o livro tenha espaço em casa, que o livro tenha uma estantezinha para ele, sabe assim, tem um lugar de honra para os livros, né? Que a gente tenha livros à mão, que o adulto leia. Às vezes o adulto vai começar a ler agora por causa das crianças, porque às vezes a gente quer que a criança leia, mas a gente não lê. Às vezes a gente quer que a criança leia, mas a gente está no celular o tempo todo. Quer que a criança saia do celular, mas o adulto não sai do celular. Então é um desafio. Eu falo, olha, tem serviço, né? Vocês querem que as crianças gostem de ler, querem que os filhos gostem de ler, então nós vamos ter que começar a mudar algumas coisas, né? Nós vamos precisar de mudar algumas coisas. E como que o livro pode chegar aonde as crianças não têm acesso à leitura, né? Onde as crianças são, ou nas periferias. Quando eu penso nisso, eu já penso logo em Carolina Maria de Jesus. Quando eu penso nela, eu falo, gente, tem condição do livro chegar. Tem projeto, falando de algumas coisas que acontecem em Belo Horizonte, com certeza, né, Newton, Pierre, Eliana pode falar um pouquinho mais, um pouquinho disso também. Belo Horizonte tem uma série de coisas assim que a gente precisa apresentar para as pessoas. Gente, tem bibliotecas municipais, gente, tem bibliotecas no Centro de Cultura, tem, aqui perto da minha casa tem um depósito de material de construção que tem uma estantezinha do lado de fora onde as pessoas doam livro, pegam livro, é uma coisa deliciosa. Eu vi em João Pessoa, numa sorveteria, o cantinho na sorveteria, o rapaz falou, a gente deixa ali porque as pessoas ficam tomando sorvete e olhando o celular toda hora. Aí a gente deixa ali que muita gente para de usar o celular e fica dando uma olhadinha nos livros. Isso é maravilhoso, eu tenho certeza que tem muita coisa. Então, eu tenho muita esperança sobre isso também, sabe? Sobre essa possibilidade. Vamos lá. Eu falo um pouquinho depois sobre a psicologia e a literatura. Vou dar uma pausazinha e depois eu falo um pouquinho mais. Ô, Ana, vamos conversar um pouquinho? Vamos lá? Já posso? Pode sim. Ah, bom, então, boa noite e boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui participando. É uma alegria revitalizante estarmos realizando o 7º episódio, então também parabenizamos toda essa equipe, em nome de Marísia, Daniel e Elizabeth, todo o grupo que vem no Espaço da Resistência, trabalhando com cultura na ACP. E isso realmente é a força atualizante nos guiando e fazendo desse espaço não só um espaço cultural, mas de resistência política e dando sentido às nossas vidas cada vez mais. E é com muita alegria que eu escutei a sua fala, Márcia, parabéns. Você fala como é importante, né? O Carl Rogers, ele diz que a experiência é uma autoridade em qualquer assunto. Então, embora sua formação acadêmica seja de psicóloga, mas como professora de literatura, você não caiu de paraquedas na biblioteca. Você caiu com muita legitimidade e usou seu coração, que é uma matéria-prima primordial para tocar o coração também da criança, do adolescente, para gostar de ler. E, como você disse, a atitude, a palavra, né, ela convence, mas a atitude arrasta. Então, com a sua atitude de ter esse cuidado e esse zelo para com os livros,
você desenvolveu vários projetos. Como diz uma poetisa aqui da Paraíba, Eudésia Vieira, muita palavra é pouca, Márcia, para falar da minha admiração pela sua fala. Mas eu gostaria, então, de destacar um ponto que tocou meu coração de uma forma muito especial. Na sua fala, você traz o cuidado de trabalhar os clássicos, mas você traz nomes fundamentais para serem trabalhados também na literatura infantil, na literatura de um modo geral, que é o de Conceição Evaristo, de Carolina Maria de Jesus, escritoras negras, mas ainda muito silenciadas. Então, eu gostaria de dar um destaque para essa sua fala, na medida em que nós temos uma lei, que é a 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da literatura afro-brasileira, da literatura indígena, no currículo, seja de uma escola particular, seja de uma escola pública. Entretanto, está na lei, mas fica o questionamento. E a prática pedagógica, como anda? Então, esse seu olhar atento fala da diversidade humana. Então, isso revela, ainda que você não dissesse aqui, o seu jeito psicóloga de ser. Uma pessoa que se preocupa com a diversidade humana, porque esse conceito de humanidade a gente não pode generalizar. Então, quando a gente fala de literatura infantil, é também para destacar a diversidade humana. Então, nós não temos uma literatura infantil generalizada, nós temos uma literatura infantil brasileira, afro-brasileira, indígena, cigana, e que é espaço para todas as etnias se expressarem, e precisa ser um lugar legítimo. Entretanto, salvo engano, a exemplo da cultura indígena, ainda é trabalhada de uma forma muito reduzida. No Dia do Índio, que até a expressão é a expressão equivocada, no Dia da População Indígena, se faz uma pintura numa criança, se trabalha uma música, talvez, e está comemorado. Isso reduz demais povos originários. Como fica a memória? Então, esse momento... Uma literatura maravilhosa para ser trabalhada. Exatamente, e tão educativa, porque enquanto um processo gigantesco de capitalismo avança para destruir a terra, a literatura indígena, como ato político e educativo, quer cuidar da terra. Nos escritores e escritoras indígenas, inclusive da literatura infantil, eu gostaria assim, de destacar, inclusive, as pessoas que trabalham de uma maneira muito interessante, mostrando que dentro de nós existe uma floresta, existe um rio. Então, tudo isso perpassa a nossa humanidade. Então, como pessoas com tanta sabedoria são esquecidas no cotidiano escolar? Como pessoas com tanto conhecimento da terra, do cuidar da terra, são tidas ainda como pessoas ignorantes e preguiçosas? Então, tem um livro de Maria de Lourdes Nozella que ela diz que é mentiras que parecem verdades. E você traz uma literatura que questiona e que ensina de outra maneira. Então, a gente vai vendo também que Conceição Evaristo, ela trabalha nessa perspectiva da literatura de um modo geral, mas ela também se preocupa com a literatura infantil como direito à cidadania. Literatura de um modo geral e a literatura infantil como expressão de cidadania. Então, não é demais a gente lembrar a frase altamente verdadeira, educativa do Nelson Mandela, a respeito da educação. Ele diz que as crianças não nascem racistas, nós nos tornamos racistas. Então, são os dois lados da mesma medalha. Se de um lado nós nos tornamos, essa própria educação, a exemplo de Paulo Freire, de Michel Foucault, ele vai dizer, eles falam também que a gente pode desconstruir. E nessa mesma
nesse palco simultâneo da reprodução e da transformação, a literatura infantil é um grande espaço para desconstruir preconceitos que discriminam. E, para isso, nós precisamos de momentos como esse, para debatermos, e, sobretudo, de uma formação docente crítica, que a gente não tenha o trabalho, o lugar da comunidade, da população indígena, um dia no ano, mas todos os anos, inclusive porque são os donos e as donas dessa terra, inclusive porque aconteceu todo um processo opressor de aculturação. Os índios foram, de uma maneira equivocada, chamados de índios, por um equívoco da história, por um equívoco, os colonizadores achavam que tinham chegado na Índia, daí vem o nome índio. Então, do ponto de vista político, é a população indígena e não índio. Mas aí é um dia só, e isso é muito, infelizmente, triste, e, ao mesmo tempo, aonde existe uma lacuna, existe um convite para que nós possamos ouvir mais essa população. Essa população sabe escrever, essa população sabe se expressar. Eu gostaria aqui de fazer a minha homenagem a escritoras da literatura infantil, inclusive da Paraíba, com o nosso grande orgulho, Eliane Potiguara. Quem ainda não leu, leia os textos dessa escritora, como ela nos ensina. Ela tanto escreve na literatura de um modo geral, como na literatura infantil. Também Márcia Cambeba, Aurita Tabajara, Rita Carelli e Aline Gaiapó. Percebam que todas trazem o nome das suas tribos, e isso é memória. Então, veja, elas dão aula de literatura infantil, mas também do cuidado que se tem que ter com a memória. E a gente tem aí um preconceito de dizer que o Brasil é um país sem memória. Talvez a história oficial tenha sido mal escrita e que a gente precisa o tempo todo reescrever. Tem outra poetisa e escritora paraibana, que se chama Eudésia Vieira, que ela diz que a história oficial foi contada pelos homens, geralmente brancos, e assim a história oficial excluiu mulheres, a população negra, a população indígena, crianças, pessoas apenadas. E assim, ela escreveu o livro Terra dos Tabajaras, fazendo uma grande referência em memória aos povos originários. E a gente escuta na voz de Eliane Potiguara, que é uma escritora que é contemporânea, está viva, a voz de Eudésia Vieira, uma mulher que viveu lá no começo do século XX, mas que teve esse olhar antecipador, de ter o cuidado com a memória dos povos originários, um tema tão atual. Por outro lado, ela percebeu que na história do Brasil e da Paraíba não se falava sobre a história dos quilombos, espaço de resistência política, de uma aula de democracia que a gente precisa assistir mais e mais. Então, querida Márcia, eu quero lhe parabenizar, destacar esse seu olhar atento, que a literatura infantil não pode ser generalizada, mas com esse realmente cuidado, esse olhar da inclusão, de que a nossa humanidade é diversa, e nesse olhar cabem todas as pessoas. Então, essa inclusão social na literatura infantil confirma como a literatura infantil é uma fonte de aprendizagens incríveis, e que sempre tem uma novidade a se descobrir quando a gente trabalha na literatura infantil. Então, querida, parabéns, e eu gostaria de destacar ainda mais, na sua fala, essa representatividade da população afro-brasileira, da literatura específica, e também aqui lembrar que nós temos escritoras da literatura afro-brasileira, a exemplo de Sônia Rosa, Madu Costa, Heloísa Pires Lima, Nilma Lima Gomes e Elisa Oliveira, que são escritoras negras que falam com legitimidade. Então, a gente precisa também compreender que não é mais a população branca da classe dominante que vai escrever sobre, mas os próprios
as próprias pessoas da população afro-brasileira são protagonistas da sua história, da população indígena, falam esse lugar de fala é muito legítimo, da população cigana é outra população que é muito excluída do cotidiano escolar. Então, é obrigatório o uso aliás, o ensino de inglês. Tudo bem, a gente sabe e reconhece a importância do inglês, mas qual é a expressão idiomática indígena que ainda existe na escola? Qual? Então, são questões que vale a pena a gente levar adiante como um sinal de luta, de resistência política pelo direito à escrita de todas as pessoas, inclusive da população afro-brasileira, da população indígena, da população cigana, e lembrando Caetano que toda forma de amar e de existir é legítima e vale a pena, e o nosso respeito. Ana, querida. Obrigada, minha linda. Veja só, você me fez lembrar do material de literatura que todo ano chega para as bibliotecas municipais. Sim. Aqui, o kit de literatura afro-brasileira. Na escola que eu trabalhava, eu também representava a escola, a convite da escola, eu representava a escola num núcleo de literatura afro-brasileira da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi lá que eu conheci a Eliana maravilhosa, querida amiga. Né? Foi lá que a gente se conheceu. E esse material é um material maravilhoso, material de primeiríssima qualidade, literatura africana, literatura indígena, e é um material que dava pano para a manga para trabalhar na escola. Eliana sabe do que eu estou falando, né? Em todos os sentidos, porque assim, a gente tinha que desbravar preconceitos das pessoas, preconceito dos pais que chegavam na escola, a criança levava, por exemplo, um livro que falava dos orixás. Aí os pais chegavam na escola, mandavam bilhete para mim, professora, por favor, não empreste esses livros para o meu filho. Eu não quero que meu filho... Sabe assim, já teve polêmicas enormes na escola em função disso, da gente ter que chamar alguém da... Gente, isso é outro assunto grande para a gente conversar aqui, né? Assim, do tanto que a gente tem que ser corajoso, tanto que a gente tem que dizer dessas coisas, que a gente tem que levar a importância disso, a literatura a nosso favor aqui nesse momento, né? Assim, eu fico olhando aquelas crianças, né? Ficava olhando e falei, gente, que coisa linda poder ter isso na infância. Né? Eu tenho uma esperança, eu ficava olhando e falei, eles vão ser muito melhores do que nós. Eles vão ser muito melhores do que nós. E criança de escola pública, mais ainda, né? Meus olhos brilhavam, eu queria ter acesso a isso. Né? Eu quero fazer umas provocações para esse meu povo que está aqui. Antes disso, assim, só rapidinho, eu e Ana, conversando rapidinho para planejar esse momento aqui, né? E eu conheci Ana através desse convite, e nós já somos amigas agora, né? Mais uma amiga minha de João Pessoa agora. Que bom. Né, querida? E aí, nós psicólogas, lembrando, conversando sobre a psicologia no consultório, né? Que a psicologia, a literatura no consultório. Né? Hoje eu não estou atendendo criança, atualmente já atendi muito criança também, adolescente eu atendo hoje, e o quanto que a literatura já nos calçou, né? O tanto que a literatura já nos abraçou no consultório. Vou resumidamente, não vai dar para entrar, lá que nós estamos no jantar, nós estamos entrados, a gente não pode comer demais, porque senão a gente depois não dá conta, né? Eu tenho uma coleção maravilhosa aqui do Rubem Alves, que é História para Pequenos e Grandes. Essa coleção, eu me deparei aqui com a falta de vários livros. Falei, meu Deus do céu, eu emprestei para alguém, já não sei mais quem é. Todo mundo que tem livro sabe disso, né? Pierre, né? Pierre fez uma carinha assim, já sabe que a gente perde um tanto de livro, né? É uma coisa. E eu perdi livros importantíssimos dessa coleção que está esgotada. Mas, enfim, são histórias que Rubem Alves escreveu para pequenos e grandes, histórias que nos ajudam a atravessar alguns desertos, algumas. Histórias que falam sobre a doença, que falam sobre a morte, que falam sobre a separação dos pais, da forma de Rubem Alves, né? Isso aqui, eu já trabalhei tanto em consultório com isso, às vezes alguma coisa muito difícil de dizer,
né? Assim, Freud acreditava, dizia, né, da cura pela palavra. Então, tem coisas que, às vezes, são muito difíceis de trazer para a palavra. A literatura, às vezes, ela nos auxiliava, ela contou coisa linda, e eu também me lembro tanto de... Tem esse livro aqui, que é A Psicanálise dos Contos de Fada, do Bruno Bettenheim. É um livro onde ele vai pegar os contos de fadas e vai fazer uma leitura psicanalítica desses contos. É um livro bem interessante. Hoje não é a minha abordagem no consultório, mas a psicanálise, ela traz Claro, algumas questões que sim, são muito interessantes, né? A gente traz isso como contribuição, claro, né? claro. E é um livro muito interessante. Hoje eu revisitei ele aqui na estante, tentando pegar para vocês. E tem uma coisa muito linda que eu pensei em alguns, que são muitos, né? É, Tem essa lindeza do Nani, Ziraldo, que chama Menina Nina, Duas Razões para Não Chorar. Nesse livro, o Ziraldo conta para a neta dele, a Nina, é a primeira neta do Ziraldo, ele conta para ela sobre a morte da esposa dele, sobre a morte da avó dela. É um livro arrebatador, né? Então, esse aqui já me auxiliou também, porque as vovós, às vezes, chegam para nós assim, no choro, chega para nós, não está conseguindo dizer, né, dessa avó que se foi. O filho do meio, esse filho do meio dá pano para manga, ser filho do meio já deu muita confusão no consultório. Né? A gente sabe como é difícil ser filho do meio, e aqui a treta está relatada na literatura, e é muito bom usar isso aqui para a gente conversar, porque às vezes eles conversam com o livro, eles conversam com o texto. Às vezes é difícil conversar comigo, mas o texto está aqui, está entre nós. Né? Às isso, vezes o mediador. texto né? O texto é É, entre nós. Isso aqui é uma doçura, é o emocionário. É um livro lindo que vai pulando de uma emoção para outra. Então, a gente conversa através daqui da inveja, da raiva, da disputa. Esse livro já me ajudou muito também. E eu me lembro de uma coisa maravilhosa. Isso aqui ficava tudo no consultório, né? Isso fica na sala de espera. Isso, a gente trabalha com adulto. Isso não é um livro só, é história para pequenos e grandes, né? Tem uma outra pegada de literatura para adulto também, mas é papo para um outro momento. E eu me lembro de um livro muito lindo do Rubem Alves, que é A Montanha Encantada dos Gansos Selvagens. Esse livro fala da morte do avô. E eu me lembro de um menino, de um atendimento, um caso clínico, era um menino de 10 anos, e ele tinha perdido o avô, ele vivia com esse avô, ele amava esse avô, ele não tinha palavras para essa morte desse avô, que adoeceu em casa, muito velhinho, foi para o hospital e não voltou mais. Então, ele foi para mim por isso, ele não consegue dizer disso, não consegue falar, as pessoas estão achando estranho, não fala nada, ele não fala nada sobre isso, como se não tivesse acontecido. Falei, vamos lá, ele não vai falar comigo também não, né? Aí eu disse para ele que eu gostaria de contar uma história para ele. E eu li essa história. Os olhos saíram assim, foi para a janela, ficou lá pensando assim, a história aconteceu. Terminou, ele pegou o livro, olhou o livro, isso ele já era, né, já estava comigo há mais sessões e tal. Pegou não disse nada, pegou o quebra-cabeça, foi para o cantinho dele, ou seja, eu não quero falar, eu vou montar esse quebra-cabeça aqui. Aí foi quebrar a cabeça lá, a outra cabeça também, né? Fui montar as coisas e foi embora. Terminou a sessão, né, nos despedimos e ele foi embora. A partir daí, a história começou a ser falada. Ele dava suspiros quando eu li o livro, sabe? Tipo assim, entendi, que é a história do ganso, que quando ele vai morrer, ele sente que ele vai morrer, aí ele sobe para a Montanha Encantada. Vai morrer lá sozinho na Montanha Encantada. É a história do avô dele, a história do avô dele. Né? Não quero morrer aqui perto de vocês, não quero que você. Eu estou querendo, eu vou ficar recluso lá na minha Montanha Encantada. Aí ele suspirou muito assim durante a leitura. E é isso. A leitura diz para nós: está feito o trabalho. Está feito o trabalho. Aí, nas outras sessões, aí ele conseguia falar um pouco do avô. Aí ele falava do avô já no passado. Isso é uma elaboração, né? Meu avô meu avô adorava quando a gente via o futebol junto, aí a gente foi relembrar essas histórias. Quando ele trazia essas iscas, a gente começou a falar do avô. Então, essa lindeza que a literatura pode fazer para a gente, né? Quem é que nunca leu um poema que
né? Quem é que nunca leu um poema que resolveu algumas coisas, ou trouxe, ou inquietou a gente, ou nos provocou, né, de alguma forma, né? É. Eu queria agora conversar, passar a bola para vocês, fazendo umas provocações. Eu queria que a gente conversasse um pouco. Como que a literatura entrou na sua vida? Quais são as lembranças, né, que vocês têm sobre sua infância e livros, como a gente está falando de literatura infantil, né? As crianças ao seu redor, né? Se você tem criança em casa ou não tem, a gente sempre tem alguma criança que a gente observa, que a gente convive, né? Como é que está a literatura como é que você observa a literatura e as crianças hoje? Né? Quero que, a partir da nossa conversa, da minha fala, da fala da Ana, eu queria que vocês conversassem, a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Pierre, dê para nós, querido, dá um Olha que pontapé inicial. você falou Aí na eu quero coleção ouvir de as outras Skinner, pessoas também. você falou na coleção de Skinner, eu fui ali buscar a minha. Ota, Ah, Pierre é gordinho ali na coisa linda. Que lindo, querido. Vai lá. Queria te agradecer pelo convite, Márcia, e a todos que organizam esse encontro maravilhoso. É a primeira vez, espero poder participar dos próximos. claro. E a literatura escrita entrou na minha vida por causa desta história. Dona Baratinha. Eu fui uma criança muito doente, então eu não tenho lembranças da minha infância, de literatura, de livros. A única história que eu me lembro foi essa. E mesmo assim, tive um trauma. Porque no final, quando o Dom Ratão cai na panela de feijão, quando me contaram naquela época, ele caiu na panela de feijão e morreu. Então eu nunca fui ao teatro da Dona Baratinha por causa disso. O tempo passou, fui fazer teatro para perder a timidez, com 20 anos de idade. Comecei a fazer teatro, mas por hobby. Nunca foi minha profissão, embora tenha me profissionalizado. E um dia, em 97, que eu comecei a contar histórias. Aí eu falei, eu quero contar essa história, só que do meu jeito. E eu tenho uma recordação também da minha infância, que o apelido de família, naquela época, não existia bullying. O apelido da minha mãe, até pouco antes dela falecer na Covid, meus tios ligavam para ela, cadê a barata? Era barata descascada. E eles cantavam, porque ela era muito sardenta, e eles cantavam para ela que é a antiga da barata mentirosa. Ah, a barata diz que tem. Então eu falei, ai, gente, eu quero escrever essa história, só que eu quero escrever do meu jeito. E por causa disso, virou este livro aqui, ó, Emengar da Barata, que por acaso foi o meu primeiro livro publicado, por acaso, contando histórias, eu conheci Rosana Montalverne, que é antes era o Instituto Cultural Aletria, hoje ela é dona do grupo editorial Lê. Lê foi onde eu comecei a contar histórias. Da Aletria Editora. E foi o primeiro livro da editora, porque ela me chamou para dar um curso de contação de histórias na escola dela lá, no Instituto Cultural Aletria. E eu não queria. Eu falei, não, eu não sou professor, eu sou contador de histórias. Não, Pierre, cria uma aula aí, 2 aulas sobre bonecos. Eu falei, olha, eu não sei como é que eu vou fazer isso, não, mas eles insistiram tanto, a Rosana mais a Beatriz Mirra, que era funcionária, que eu resolvi criar 2 momentos de 3 horas, e os alunos pediram a terceira aula. Só tinha 2 programadas. Eu falei, gente, não tem mais nada que eu possa ensinar para vocês. O que eu podia, aliás, nem ensinar, eu falei para eles que eu não sei ensinar. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, porque eu trabalhei 10 anos com teatro de bonecos. E assim, contei nessa terceira aula a minha história, que se chamava A Barata... o casamento, até me esqueci o nome que era antes, de ser Emengar a barata que queria se casar. Contei na aula e uma das alunas pediu para contar a história. Quando foi no final do ano, ela contou a história na formatura e a Rosana viu, gostou, e foi o primeiro livro da editora Letria, que hoje já tem um catálogo enorme, e já há 16 anos foi o primeiro livro da editora. E assim que eu virei
história linda, Pierre. Eu falo que eu não sou eu não sou escritor, eu sou inventador de histórias, que por acaso as pessoas gostam e fazem os livros. E o meu outro livro também tem uma história, assim, interessante, porque eu tive uma questão de saúde que eu fiquei 2 anos fazendo hemodiálise. E de 2001 para cá, eu trabalhei num projeto chamado Caravana Poética, com a Ana Cristina, que ela é cantora, e tinha esse projeto literário chamado Caravana Poética. E eu contava as minhas histórias de um outro livro chamado Bichos Diversos, que era com I mesmo, normal, diversos. E contar, são poemas infantis, que eu só escrevo literatura infantil, peças de teatro infantil e literatura infantil. Niltinho lembra do Espelho Mágico, foi o meu primeiro texto, culpa do nosso mestre, que um dia ele falou assim, se você quiser escrever alguma coisa muito boa, você tem que ler muito. E eu não gostava de ler naquela época, quando eu comecei a fazer teatro. Aí ele falou comigo, você tem que ler muito. Eu pedi para ele dirigir uma peça infantil, ele falou, se você encontrar uma peça muito boa, eu dirijo. Eu lia tanto teatro infantil, que escrevi O Espelho Mágico, foi o meu primeiro texto de teatro dirigido por ele. Eu só caí na besteira de querer fazer o papel principal, sem experiência nenhuma. Foi uma tragédia como ator, mas o texto foi muito elogiado. Então, o Bichos Diversos, eu estava lá na sessão de hemodiálise, que eu fiz 2 anos e 3 meses de hemodiálise. A Ana Cristina chega com um projeto e fala, assina isso aqui para mim. Era um projeto para fazer o livro, que foi este livro que eu Esse livro assinei. é fofo. Bichos Diversos. Eu não tenho ele não, viu, Pierre? Eu quero. E é Precisamos baratinho também, não combinar tenho de não. Só tinha na entregá-lo nele. biblioteca, tem nada. Então, o mais engraçado de tudo é que o projeto foi aprovado durante o meu período de hemodiálise. Ela ligou para mim e falou assim, tá aprovado, só que... E eu em depressão. Naquela época eu larguei namorado, eu larguei tudo, larguei amigos, a minha vida era de casa do hospital, 3 vezes por semana para fazer o tratamento. E foi aprovado, eu tinha que procurar o patrocinador, porque a lei estadual aprova o projeto, mas tem que ter um patrocinador, e eu nem liguei para isso. Ela mesma conseguiu o patrocínio e me falou, e eu em depressão, falei, que bom, Ana, com o meu estado, como é que eu vou lançar um livro fazendo hemodiálise, do jeito que eu estava? O livro já estava em produção, foi quando o Papai do Céu fez com que ligassem para mim, dizendo que tinha um doador. Eu sei que eu fui transplantado no dia 15 de agosto de 2015, nem me lembro mais, vai fazer 14 anos agora, quem é bom de matemática pode fazer as contas. No dia 15 de agosto eu fui transplantado, no dia 15 de dezembro foi o lançamento do livro. Então, eu falo que Deus, Papai do Céu, colocou a contação de histórias na minha vida e, consequentemente, a literatura. E é o que me salvou, porque depois do transplante ainda tive um probleminha que fiquei 1 ano fazendo quimioterapia, foi quando eu pensei assim, minha mãe sofreu muito quando eu fiquei em depressão, assim, já que eu vou morrer feliz. Então eu saía de uma sessão, a sorte é que a minha quimio foi branca, eu não tinha os efeitos colaterais. Eu saía da quimio, saía do hospital, ninguém sabia que eu estava saindo de uma sessão de quimio, então eu era feliz porque eu falei assim, eu quero que minha mãe me veja feliz até o último dia da minha vida. Mas, mais um presente de Deus, eu estou curado desde há 11 anos que eu fiz a quimio, e estou aí, vivendo da literatura, da contação de histórias, e hoje eu moro dentro de aqui é o cantinho da bagunça, mas daqui para lá é a minha biblioteca comunitária, a minha garagem de histórias, que eu vivo aqui hoje, dentro de uma biblioteca, e feliz. Pierre, apontador pela cidade afora. Pierre já foi dos meus projetos na escola várias Ô, vezes, Márcia, né, uma das Pierre? primeiras escolas que eu visitei foi o Colégio Padre Eustáquio. Em 2000, que eu comecei a contar histórias profissionalmente, eu ia muito lá com a Marilu, Sim, bibliotecária. sim. E sábado passado, agora, foi a primeira feira do livro do Marista Padre Eustáquio, eu estava lá contando histórias. Ah, que delícia, que Olha bom.
Um dos Aham, primeiros e a aham. última contação de histórias que eu fiz foi a de sábado, estava lá no Marista, Delícia. onde nos Bom. conhecemos, não foi? Sim, sim. E você foi para mim muitas vezes no Luiz de Toniolo, na escola pública. Sim, inclusive aqui na minha biblioteca tem livros que foram doados por você lá. Sim. Se eu não me Ei, engano, é tanta coisa doação. linda. Hoje eu tenho Obrigada, uma acervo aqui de Pierre. 5.000 livros infantis. É, é lindo, gente. Seria tão bom a gente poder ver a sua. Eu estou te devendo uma visita na sua garagem. Estou te devendo uma visita. Gente, vamos lá. Eu queria ouvir mais pessoas, queria ouvir o Newton com as questões da adolescência e literatura. Mira, minha querida, quero ouvir um pouquinho mais. O que que vocês dividem com a gente? Marco, tá aí? Acho que Marco está dando aula. Mira, seu microfone está fechado. Está fechadinho o Boa microfone. noite, gente. Que bom estar aqui. Muito feliz. O Marcos, ele saiu, né? Ele está dando aula. Então, eu fico muito feliz de estar nesse encontro. Eu, assim, não tenho muito o que dizer, né? Eu acho, assim, super importante o que a Ana Maria falou, né? Sobre a Lei 10.639 de 2003, né? Que ela foi complementada pela 11.645, né? De 2008. E que eu acho que a gente, nas escolas brasileiras, pouco ainda se tem, né, cumprido essa lei, é super importante a gente ter uma atuação, né, uma prática antirracista, né, de inclusão da literatura afro-indígena, né, para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais inclusiva, né, assim, o Brasil, infelizmente, é um país de grande desigualdade, né, e a gente sabe que os povos, né, pretos e negros é a maioria da população brasileira e a gente precisa ter uma atuação muito firme, né? A literatura é um espaço importante, né? E que tem que é por meio da literatura a gente pode chegar, né? Nas pessoas, né? E as crianças especialmente para despertar e educar, né? Para sermos antirracistas, porque a gente não pode mais continuar, né? Num país tão desigual. E a literatura é tão encantadora, né? E através da palavra, das palavras, a gente chega em todo mundo, né? E eu acho assim que tem dados, né, de pesquisa que mostram que essa lei ainda não é cumprida, né? Não há poucas práticas pedagógicas, né, que utilizam a literatura afro-indígena na escola. Então, Sim, ela precisa ser muito ampliada, né? Eu fiz pedagogia recentemente, a minha área é ciências sociais, formei em ciências sociais, mas fiz pedagogia em 2005. Então, aí o TCC que eu fiz foi em relação a isso, essa lei, né? A literatura como uma estratégia, né, de prática pedagógica para implementação, né, dessas leis, né? Então, a literatura, assim, como que a gente também, outra coisa, né, que vocês falaram, assim, que é a importância do envolvimento da família, né, assim, eu acho que sem a família é praticamente impossível muitas coisas, né, de ser alcançadas, né, assim, que o espaço escolar, a instituição escolar, ela precisa abraçar as famílias, né, porque hoje a gente tem muita dificuldade, os educadores, de chegar nas crianças, nos jovens, de tocar, né? Porque as famílias hoje têm há muitas desestruturas, né? Assim, e a família precisa ser acolhida, né? E o próprio sistema capitalista que a gente vive, né? Destrói a família não tem tempo, né? Para estar com, né, os seus filhos, né? E criar relações de afeto, ter o tempo hoje é tão caro, né? E para ler. Outro dia uma colega falou assim, para a gente ler, a gente tem que ter tempo, né? Tem que tá no ócio. Como que a gente possibilita que a criança vai ler? Os pais têm que estimular a leitura, se esses pais estão correndo para lá e para cá, né? Assim, a maioria da população brasileira
elas estão dentro do ônibus para ir para trabalhar e para voltar, gasta 2, 3 horas. E quando a gente fala, né, da população mais vulnerável e que estão nas escolas públicas, né, então tem tudo isso, né? Ela não tem tempo para estimular os seus filhos, né, a lerem, né? Às vezes o acesso ao livro é difícil. Se não tiver os programas, políticas públicas para que dê possibilidade para as crianças e os jovens ter acesso ao livro. Em Belo Horizonte, a gente tem essa política, não sei como está agora nessa última gestão, né? Assim, que a gente tem visto alguns problemas, chegar até o uniforme, né? Material escolar, imagina essa política aí dos livros, não sei como está. Mas é uma política importante, né? Assim, que faz com que o livro chegue na escola e que a criança leve também o livro para casa, né? Porque tem esses incentivos também, essas políticas, né, do acesso ao livro. E aí eu acho que a escola, junto com a família, tem que criar práticas, né, para estimular. Porque a gente, por exemplo, eu e meu marido, a gente sempre lê, tem livros espalhados por toda a casa, mas nossos filhos assim, não foram muito leitores, assim, né, liam, vinha da escola, mas a gente ali sempre incentivando, sempre incentivando. Mas assim, você vai na cozinha, tem livro, na sala, qualquer lugar que tem livro, né? Mas então, aos poucos, você vai incentivando, assim, eu vejo o nosso filho mais jovem, tem 20 anos, hoje tem muito uso do celular, mas a gente vai estimulando e trazendo e colocando um livro ali, aí ele vai lendo mais. Aí ele fala assim, hoje eu quero ler outra coisa. Aí outro dia eu trouxe um Esse livro. é outro prato principal, né, É, Mira, assim, um prato principal, você está falando aí, eu falei, nossa, lá vem ingredientes para gente, para uma grande conversa, né? Uma é, coisa é a literatura nas classes privilegiadas e a isso, literatura onde nas classes menos favorecidas, né? Como é que o isso, livro chega nesses dois lugares, né? Como é que a é, gente... É outra. Eu acho que isso é, aí serão vários pratos para a gente poder fazer, né? No nosso sim, jantar tem várias pontas. é, Inclusive, eu queria, não estou te cortando, não, Mira, não tudo sei bem. se você está, né, mais alguma coisa. Eu queria que Newton falasse um pouquinho, querido, uma vez que você trabalha literatura hoje, com uma outra idade e uma outra classe social também. Então, como é que é essa história? Se é que é isso que você gostaria de contribuir, se você quer contribuir, né? Essa coisa da literatura na sua vida, da criança que você foi, uma vez que hoje a literatura está na sua veia, né? Está correndo na sua veia ainda, né? Essa coisa. Diga, Ana. Primeiro, quero dar boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Sim, sim. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? São pessoas que eu tenho um carinho muito grande, né? A oportunidade de encontrar com todo mundo aqui é muito boa mesmo. É o encontro, né? Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, é o encontro. Quero te parabenizar, Márcia, né, pela noite, pelo convite. Quero agradecer pelo convite, parabenizar toda a organização que cuidou aí do evento, dizer que a gente precisa mesmo ter eventos como esses, né? Quero pedir desculpa porque eu fiquei com a câmera fechada um bom tempo acompanhando toda a conversa, né, porque eu estou em trânsito ainda, então fui acompanhando e ouvindo Que e vendo. lindeza, querido. Obrigada Um por isso. trânsito muito ruim, mas agora eu parei, enfim. Mas aqui, a gente tem muitas coisas para poder falar, né? Muitas coisas sobre literatura, né? E a gente precisa de fazer um recorte. Eu vou falar para você sobre essa questão que você perguntou, né? O meu trabalho, né? Eu vou fazer um recorte em cima disso. Eu sou professor de língua portuguesa, de literatura. Eu atuo em duas escolas privadas de Belo Horizonte, duas escolas que atendem a classe média alta de Belo Horizonte, né? E o que eu vejo é o seguinte: antes de mim, Márcia, você falou sobre a questão do prato, né?
do que vai ser servido no prato e fez a distinção nas classes. E o que eu posso te dizer, o que eu posso dizer é o seguinte: na classe média e na classe alta, os meninos estão lendo, e estão lendo muito, porque esses meninos são originários de lares que a sociologia, talvez o Marlon possa me ajudar nisso aí, dito organizados, né? São aqueles meninos que têm banheiro dentro de casa, que têm cama arrumada, que têm pais que passaram pela educação, Comida muitos deles, boa. muitos deles passaram pela universidade, ou quase todos, gozam de uma vida com alimentação durante o dia, né? E goza também de outros prazeres, outros direitos, inclusive dinheiro para comprar livro, né? Então, o que eu vejo é o seguinte: essa classe social, ela continua lendo, ela continua lendo, ela continua lendo, ela continua fazendo curso de línguas, ela continua viajando, ela continua tendo acessos, né? e, e tendo bons desempenhos nos vestibulares, nos concursos e ocupando os lugares na sociedade de decisão, de postos de trabalhos mais importantes. E então, assim, sobre o aspecto da leitura, o que eu vejo nessa classe social é que essa classe social ela é leitora, não 100%, mas em nenhum lugar a gente vai conseguir isso. Mas essa classe é leitora, sim, sabe? E aí fica aquela coisa que a Mira também falou, né? Em outros lares, em lares menos privilegiados, você não tem um pai, que talvez, ou uma mãe, um irmão mais velho, um responsável, que possa ler para uma criança, para a criança crescer convivendo com palavras, convivendo com o mundo da subjetividade, com a linguagem, né? E talvez hoje em dia, uma coisa que você já falou, Márcia, é que talvez a subjetividade dessa criança hoje esteja nas telas do celular. Mas não é porque toda criança gosta de celular, não é isso, é por outra coisa. Eu acho que é o que ele tem acesso, é o que está disponível, é o exemplo que ele tem dentro de casa, é a comunidade em que ele está inserida e por aí afora, né? Então é um pouco isso. E eu não sei se eu respondi o que que você me perguntou. Você perguntou, eu respondi, Márcia. Sim. Eu queria até jogar para todo mundo, né? Assim, falar um pouquinho, se pudessem, né? Da, da literatura na sua infância. Tem mãozinha levantada, vão lá, Marísia, diga para nós, da literatura na sua infância, na sua história de vida, né? Eu acho que seria interessante. Como é que está a história das crianças ao seu redor? Né, assim, essas crianças estão lendo, e só um parêntese, sabe, Newton, essa história quando você fala, né, a classe alta está lendo, né, eu acho que isso me movimentou muito no meu tempo na biblioteca. Assim, eu ficava muito feliz de poder ter uma verba que era destinada para a compra de livros. Eu não sei, sabe, Mira, a quantos anda atualmente essa história, mas eu fazia questão de comprar livros muito bons, que eu achava as crianças não merecem livros descartáveis na biblioteca, de jeito nenhum. Né? As crianças, quanto mais criança de periferia, tem que ter livro bacana mesmo, elas têm que ter direito de levar o livro para casa. Eu acho que a gente precisa garantir isso para os menos favorecidos, sabe assim? Para É, quem não tem condição. eu quero completar uma coisa, vai ser a última que eu vou falar, para não ocupar o tempo de mais ninguém. Quero dizer para vocês o seguinte: que eu tive a oportunidade de participar de uma semana machadiana organizada na escola Luiz Lígido. Toniolo, organizada pela Márcia, tá? Que foi um evento maravilhoso, grandioso, onde nós Desafiante. desafiante,
onde nós tivemos uma oportunidade de fazer um intercâmbio cultural entre a escola que eu trabalhava e o Luigi, e foi uma semana grandiosa, assim, sabe? A obra do Machado sendo colocada em discussão de diferentes formas, diferentes maneiras, e os alunos aproveitando de maneira grandiosa. Então, assim, isso foi algo muito marcante para mim. Eu já falei com a Márcia sobre isso algumas vezes, com o Marlon, que estava presente também, da grandeza desse trabalho e da importância que foi esse trabalho, tanto para os alunos que eu levei, quanto para os alunos que lá estavam. Foi um trabalho muito grandioso. Parabéns, viu, Márcia? Querido, lembrando, né? Trabalhar Machado de Assis com criança é umas loucuras que eu fazia, mas enfim, foi bom. Marísia, como é que tá as mãozinhas? É Marísia, o Daniel e depois o Marlon, para a gente poder fechar, né? Nós temos mais 10 minutos. Bom, gente, boa noite, né? Para vocês que não me conhecem, eu sou professora aposentada da UFPB, né, da Universidade Federal da Paraíba, sou do Departamento de Psicologia, sou psicoterapeuta, sou da abordagem centrada na pessoa, que é uma abordagem humanista existencial, e estou, assim, inicialmente tocada pela essa conversa sua, Márcia, com a Ana. Eu não estou vendo a Ana por aqui nesse momento, mas não sei, mas tem gente querendo entrar ainda aqui. Deixa eu permitir. O que é que acontece? Quando você fala, né, dialoga sobre a sua história com a literatura, eu conheço mais você e fico mais encantada ainda, né, pela educadora que você foi, né, se construindo a partir desde a sua infância até o momento de também se tornar uma psicóloga que também alia a literatura, né, com a questão psicológica, né, autoconhecimento, trabalho psicoterapêutico, certo? Então, muito encantada. As falas de Ana, nessa questão aí que vocês estão resgatando, a questão da representatividade, né, afro-brasileira, indígena, cigana, de tantas pessoas, sujeitos invisibilizados na nossa sociedade, eu acho que isso é extremamente necessário, somente nesse contexto, cada vez mais, né, que está emergindo aí as forças que estavam abafadas, silenciadas. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento muito para poder, né, trabalhar na contracorrente do que está instituído aí. Então, assim, eu fico assim encantada com isso, mas sabendo que também é um momento também muito arriscado, muito que a gente está num contexto também de muita vulnerabilidade diante do que está posto aí. E trazendo para mim, eu tive um privilégio mesmo de ter sido educado no contexto da ditadura militar, né, em colégios assim de classe média média, não eram tão, né, mas as minhas origens não são de classe média alta, mas eu tive a oportunidade de estudar em escolas de classe média, e aí eu tive o privilégio de entrar em contato com a literatura logo cedo e me encantar com a literatura. E, assim, até dialogando aí um pouco com você, Newton, naquele momento de tanta contradição, né, de tanta opressão, tinha também esse lado que a dialética traz, né, da oportunidade da gente, no colégio conservador, no colégio dos conservadores, eu digo eu e meus irmãos, termos a oportunidade de dialogarmos com professores e professoras críticas, né? Quer dizer, dentro desse contexto. Então, assim, a gente lia Drummond de Andrade, a gente lia Castro Alves, a gente lia Jorge Amado, mas havia também dentro da cultura local, naquela época, assim, um interesse pela literatura. Eu me lembro que tinha aquele vendedor de livros, né, de coleções de autores muito bons, né, e que as pessoas compravam, a gente falava, quer dizer, dentro de um contexto extremamente opressor. A gente lia poemas, lia as músicas de Chico Buarque de maneira crítica, sabe? Os professores de literatura traziam para a gente pensar isso. A gente também era afetada emocionalmente, né, com as histórias que aqueles textos traziam, aqueles romances traziam. E a gente teve a oportunidade, eu poderia não aproveitar, mas de desenvolver mais o pensamento crítico, sabe?
que, infelizmente, eu, como professora, que sou educadora, que eu fui desde a escola pública, trabalhei na escola pública durante 17 anos, 18 anos, hoje eu não vejo muito isso desenvolvido, né? Então, assim, quando Newton traz as redes sociais, a tecnologia, o celular, né? A gente não vê muito esse... Eu fiquei até surpresa, Newton, realmente a classe média está lendo mais, então acho que deve ser uma coisa também regional, porque aqui na Paraíba eu vejo o pessoal mais emburrecido, mais distanciado dos livros, sabe? Quem está mais próximo aos livros são as pessoas da minha geração, da sua geração. Mas as famílias, os pais, os jovens de hoje, não há muito interesse, não. Inclusive, é muito de estar nas redes sociais, nas redes antissociais, que na realidade, né, como diz o Pedro Cardoso. Então, assim, é até bom saber desse dado aí de Belo Horizonte. Pode ser também que seja um recorte dessas escolas, né? Acho que é sim. um pouco isso, e Newton é um professor também que instiga, né? Newton é um professor Também considerar... que Então, eu fiquei até mais animada, porque eu acho que nós estamos perdendo essa capacidade, sabe, de enriquecer e se afetar pela literatura, né? Uhum. Mas acho que momentos como esse precisam ser mais desenvolvidos, produzidos, para a gente conversar mais, criar espaços, sabe? Inclusive usando as linguagens virtuais, para que as crianças, os adolescentes se apropriem da literatura para pensar mais, gente, sobre a realidade, porque sem a literatura eu acho que fica difícil, sabe? Você, Pierre, quando traz aí o teatro, a poesia, as histórias que você... Porque realmente o poeta, o artista, como você eu vou muito na linha, o nosso Chico César falou a semana passada numa entrevista que eu vi, que me encantou, que eu disse, ele resumiu bem, eu diria que é o escritor, que é o artista, porque o escritor também é um artista, né? O ator, sabe? Ele diz assim, o artista é a criança que não se deixou aprisionar. Na riqueza, né? na imaginação, como você atualizou sua vida, porque aí, usando um termo da minha abordagem, viu que a tendência atualizante, como você atualizou a sua vida, a sua força de vida, através da literatura, através do teatro, através do que você produziu, sabe? Então, assim, como isso traz vida para a gente, né? Então, estar aqui com vocês, aqui nesse momento, para mim, está sendo muito atualizante, no sentido de emergir de mim aquilo que me anima mais, aquilo que me levanta mais, que me faz levar para adiante, pensar aí mais adiante, sabe? Então, esperançar. Pensando num Brasil realmente mais justo, mais inclusivo, né? Onde todas as pessoas de diversas cores, diversas classes sociais, apesar das diversas classes sociais, elas representarem uma dominação de uma sobre a outra, né? Mas também de uma compreensão daquele que não foi visibilizado, ou daquela que não foi visibilizada historicamente, sabe? Para ver se há uma transformação também do que a gente está vivendo aí, né? Então, assim, que bem-vindo à literatura, bem-vindo e bem-vindas às visibilizadas, né? As pessoas invisibilizadas, as autorias, porque isso precisa chegar, porque, inclusive, na classe média, as pessoas de classe média precisam, né Newton? Se apropriar dessas realidades que eles, na alienação deles, nem percebem que existe. Não conseguem nem atentar que existem sofrimentos, né? E que existem outros sujeitos, e que são tão legítimos quanto eles também, ou elas, que vivem, né, numa situação de privilégio social, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, viu, Márcia? Eu parabenizo a você pela ideia, Obrigada, a sugestão do tema, né? Porque foi um tema assim que foi construído, né? A partir também de você. Estou encantada, realmente, assim, parabéns. E eu acho que é por aí, sabe? A literatura e a arte, só ela nos salva, sabe? De uma realidade que também está ainda ameaçadora e nebulosa nesse país, viu, gente? Ai de nós. Eu acho, Daniel, está faltando um tempinho, ainda dá uma fala, Marlon? Fechar para nós. Dá, não é tão rígido aqui também na Inglaterra, não, né? Sim. Já temos alguns minutos, né? Para dar. Eu gostaria de parabenizar todos. Está baixo sua voz, Marlon. Pega o microfonezinho. Melhorou agora? Sim. Tá. Dá os parabéns para a organização, para as falas. A fala da Márcia é fantástica. Eu, como esposo dela, acompanhei ela nesse... E via
a grandeza, o brilho no olhar dela, e vendo os alunos ao longo da vida reconhecer isso dela, é genial, genial. Inclusive, fui um aprendiz dela, no sentido de apreciar a poesia, tá? Uma grande admiração. E o que eu gostaria de complementar aqui, um pouco que a Marisa e o Newton colocaram, né? A questão da literatura na classe alta, e aí fica a pergunta da classe baixa. A Márcia trabalhou em escola pública, ela teve uma atuação que abrangeu muitas crianças e com certeza tocou elas. Agora, como professor, que eu trabalhei muito em periferia, eu comecei dando aula em 99, 2000, em periferias de Betim, Contagem, regiões bem pobres aqui da grande Belo Horizonte, né, outros municípios. Eu aprendi uma coisa na época. E isso eu falei, inclusive, num sarau que nós fomos, né, do marido da Mira, com a editora dele, mas é uma verdade. Eu via que os alunos de periferia tinham contato com a palavra escrita e cantada, aí a questão que a Marisa falou da Chico Buarque, através das letras de rap. Como que Racionais MC trabalhou uma geração imensa. E isso, para eles, era a base literária deles. E é legítima. É riquíssima. É outra poiesis. É outra estética, é outra forma, mas é literatura. É palavra escrita, é ritmo e poesia. Então, isso para mim, quando eu descobri, eu como professor, eu não dei muita bola não, porque não era a música que eu ouvia. Mas depois foi me tocando como que isso gerou neles o interesse para conhecer outras coisas. Foi uma Leitura contribuição de que eu tive. mundo, né? Exato. E eles amavam rap como até hoje. Então o rap é uma forma de literatura de uma classe baixa. E que literatura, gente? Ouvir um disco Adolescente de classe baixa, né? Isso, ouvir um disco do Racionais MC, por exemplo, dentre tantos outros, é uma aula de sociologia, de filosofia, de história. Então, essa contribuição para a gente pensar aí os tentáculos da literatura, né? Para onde que vai, para onde que está hoje. Mas só agradecer, tá, gente? Eu fico feliz. Ô, Marlon, só na linha do que você colocou, me lembrei aqui na Universidade Federal, no meu departamento, inclusive, a professora Maria de Fátima Alberto, sabe? Ela trabalha muito com as crianças nas periferias, exatamente dentro dessa perspectiva, sabe, da musical do rap. Entende? Então, assim, é bem nessa linha, existem trabalhos, reflexões bem nessa. É uma nova estética, é uma outra estética, né? A minha preocupação aqui que eu trago, que a gente vai esgotar isso hoje, é que ainda o desenvolvimento do pensamento crítico, de uma forma geral, ainda está muito incipiente, sabe? Eu acho que a gente precisa investir mais nisso, eu acho que mais, né, ações, intervenções nessa perspectiva, desses novos modelos de estética, de criação, trazendo a questão mais libertadora, sabe? Porque eu acho que a gente precisa avançar muito ainda. Estão aí os desafios, né? Sim. Fico muito feliz, gente, com a nossa conversa. Teria tanta coisa mais para a gente conversar, né? Da gente falar um pouco mais da psicologia Daniel também quer também. falar, né, Márcia, ainda, Daniel? Ah, sim, tem uma mãozinha, Daniel. A Vamos. mãozinha levantada aqui. Oba, simbora. É só agradecer por esse momento de compartilhamento, né, de experiência, de vivências. Foi muito bom lhe ouvir, Márcia. Obrigado mesmo, viu? Trazer a sua experiência de vida e essa paixão pela literatura. E as participações também da Ana Coutinho, do Pierre, trazendo aí também experiência de vida, né? Do Newton, da Miriam. No meu caso, eu vejo também a minha vida muito marcada pela leitura. Cresci
na periferia do Rio de Janeiro, com muito pouco recurso, sem acesso a muita coisa, na escola, uma escola pública, com uma biblioteca muito pequena, muito limitada, mas eu lembro que era um espaço onde eu gostava de estar, né? Eu tinha acesso ao pouco que havia, e no meu bairro havia uma iniciativa. O bairro não tinha biblioteca, como é o caso da maioria dos bairros de periferia. E de cidade do interior também, né? É uma grande carência pelos interiores de estruturas assim. Havia um ônibus que, a cada, acho que 15 dias, ele parava na praça da cidade, na praça do bairro, e era uma biblioteca volante. Ah, que E ali lindo! eu ia e pegava o livro, aí tinha uns 15 dias para ler o livro e depois devolver, e assim, eu tive acesso a muita coisa, muita literatura, através desse recurso, né? Que era feito da prefeitura, alguma coisa assim. Agora, eu estava pensando um pouco, né, sobre essa disparidade de acesso. Está se discutindo hoje a questão da escala 6x1, né, ter tempo para outras coisas que não seja apenas o trabalho. Né? Sim, Como é importante você abrir espaço para o lazer e aí incluir também outras coisas como a cultura, como o teatro, como a literatura, como outras e outras coisas, né? Importante demais isso. Então, essa discussão que está acontecendo agora, ela extrapola muito a questão de uma mera jornada de trabalho, com ela avança certeza. para outras coisas, né? E uma coisa que o Newton trouxe, talvez seja um recorte de uma escola de elite, né? Agora, a elite se prepara para ocupar os espaços, né? E quando você olha para a educação das classes menos favorecidas, você vê uma imposição hoje em muitos lugares, em muitos espaços de um modelo de escola cívico-militar, por exemplo, onde não tem espaço para o pensamento crítico. Se esse modelo é tão bom assim, por que a elite não se apropriou dele, né? A elite se apropria exatamente do que é bom. E parece que para as pessoas com menos acesso, fica exatamente aquilo que é voltado para o controle e não para o pensar criticamente, né? Então, eu creio que a literatura ela pode ocupar esse espaço e trazer realmente a possibilidade de reflexão e de crescimento para as pessoas, né? Então, eu queria só pontuar isso e agradecer mais uma vez por ter participado desse momento. Tem mais alguém com desejo de falar, de contribuir? Mais alguma coisinha? Ai, quero agradecer. Boa noite, gente. Ei, Pedro, Então, desculpa o atraso, né? Não pude vir antes, mas queria agradecer, assim, não poderia deixar de prestigiar e me sinto muito tocado, né, com todas as falas. Acho que a leitura me transformou e acho que transformou todo mundo aqui, né? O quanto é importante ter acesso mesmo. Muita gratidão. obrigada, querido. Obrigada, viu? E é isso, minha gente. Desejar uma boa noite. Oi? Eu só queria fazer um lembrete aqui de um poeta brasileiro Sim. que me marcou muito recentemente, que eu já gostava dele quando eu li uma frase que ele disse o seguinte: quando eu crescer, vou continuar criança. É um tal Manuel de Barros, não sei se vocês já ouviram falar, claro que sim. Perfeito. Virou um muso inspirador para mim, que comecei a escrever haikais inspirado nele, que não escrevia haikais. E agora, em breve, eu vou lançar um livro chamado O Fazedor de Manuelzices, que é um livro de haikais, mas de uma forma, com perdão, né, com a licença poética, sei lá se eu posso dizer assim, não sei o que a crítica vai dizer disso, mas eu estou reinventando o haikai, seguindo a métrica de 17 sílabas, 5, 7, 5, mas brincando com as palavras. Como ele brinca. Eu falo que Manuel de Barros é uma criança foi uma criança sempre, até hoje, que escrevia para adulto.
é uma criança, sempre foi criança escrevendo para adulto. Porque os livros dele, voltados para criança, hoje, os que são reescritos hoje para as crianças, publicações feitas para crianças, respeitando a poesia dele, os poemas dele, não é para criança, é para adulto. O Menino que Carregava Água na Peneira é um poema para adulto, mas que as crianças amam. Perfeito. Então, só queria falar dele, rapidinho assim. Obrigado, gente. Muito obrigado. O Pierre me deixa informada que esse trabalho aqui me suscitou cutucar o Pierre, sabe? Tem muito tempo que a gente não se via, né? Eu falei, vou cutucar o Pierre, que bom que ele veio, né? Que ele aceitou meu convite. Aí você me deixa a par dessas coisas, que aí eu informo o grupo das suas andanças, as suas fazeções de coisas, tá bom? Agora nós vamos retomar as nossas coisas, né? E eu vou me despedir de vocês, então. Vou agradecer a Ana, minha nova amiga paraibana. Dar um beijo, Marísia, Daniel. Obrigada, gente. Obrigada, Newton. A presença de todo mundo aqui. Foi muito gostoso. E é isso mesmo, tá? Nós ficamos só na entrada. Tomamos uma taça de vinho e ficamos na entrada. Se a gente